Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 19. Faz algumas semanas eu recebi uma pergunta acerca desse texto. E é um texto bastante diferente de tudo que você já viu na Bíblia. E é um texto bíblico, hein? E que às vezes causa choque nas pessoas, né? Hoje. E ele tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos fazendo às sextas-feiras. Absolutamente tudo a ver com aquilo que foi ministrado aqui na sexta-feira. Então, meu irmão, preste atenção em nome de Jesus. Desde já, eu repreendo toda distração. Repreendo o teu WhatsApp aí, ó. Tá vendo? No teu bolso, você fica tentado a olhar, está repreendido em nome de Jesus. Presta atenção, porque a leitura que nós faremos aqui, ela é longa. Então não se desvie, não fica olhando o que o irmão está fazendo. Leia e atente-se à palavra de Deus, porque o texto é longo. Nós leremos 3 capítulos aqui, para que você consiga compreender a palavra de Deus. Capítulo 19 do livro de Juízes, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Quem não trouxe a Bíblia, já sabe, irmão. Vai para o gabinete. Nós vamos conversar, hein? Crente sem Bíblia não funciona. Capítulo 19 do livro de Juízes, a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que morava em uma parte afastada da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Mas ela adulterou contra ele, deixou e foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar com ela e trazê-la de volta. Ela o levou à casa de seu pai e quando este o viu, saiu alegremente ao seu encontro. E seu sogro, o pai da moça, convenceu-o a ficar 3 dias, assim comeram e beberam, e hospedaram-se ali. No 4º dia, ele se levantou bem cedo para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: come para refazer as forças, e depois partireis. Os dois sentaram-se para comer e beber juntos, e o pai da moça disse ao homem: peço-te que fiques ainda mais esta noite, e se alegre o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas como seu sogro insistiu, decidiu passar mais uma noite ali. No 5º dia, novamente levantaram cedo para partir, mas o pai da moça disse: refaze as tuas forças, fica até o fim do dia. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e os servos se levantaram para partir, seu sogro, o pai da moça, lhe disse: vês que o dia já está quase acabando e já é quase noite. Peço-te que passes a noite aqui e alegres o teu coração. Amanhã bem cedo poderás levantar e ir para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar mais uma noite ali e partiu em direção a Jebus, que é Jerusalém, com os 2 jumentos selados e a concubina. Quando se aproximavam de Jebus, o dia já estava acabando, e o servo disse a seu senhor: peço-te que paremos nessa cidade dos jebuseus e passemos a noite aí. Mas o seu senhor lhe respondeu: não pararemos em nenhuma cidade estrangeira que não seja dos israelitas, mas iremos até Gibeá. E disse ainda ao servo: vamos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e ali passaremos a noite. Continuaram então o caminho, e o sol se pôs, quando estavam perto de Gibeá, no território de Benjamim. Por isso foram para lá, a fim de passar a noite. Depois de entrarem na cidade, o levita sentou-se na praça, visto que ninguém os havia recebido em casa para que passassem a noite. Ao anoitecer, um homem idoso, que era da região montanhosa de Efraim, mas que morava em Gibeá, estava voltando do seu trabalho no campo. Os homens do lugar eram benjamitas. Quando levantou os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? E ele respondeu: estamos de viagem de Belém da Judá para a parte afastada da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em sua casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, também há pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha os teus servos. Nada nos faltará. O homem idoso lhe disse: és muito bem-vindo em minha casa. Cuidarei de tudo o que te faltar. Só que não passes a noite na praça. Assim,
levou-os para sua casa e deu ração aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se divertiam, homens depravados, em algumas versões estejam talvez homens vadios, da cidade cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao homem idoso, o dono da casa, traze aqui para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos intimamente. O dono da casa saiu para falar com eles e lhes disse, não, meus irmãos, não façais esse mal, não façais essa loucura, pois este homem está na minha casa. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina desse homem. Eu as entregarei a vós, humilhai-as e fazei com elas o que bem vos parecer, mas não façais nenhuma loucura a este homem. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a conheceram intimamente e a violentaram a noite toda. Ao amanhecer, eles a deixaram. Ao romper do dia, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, e ficou ali até o dia clarear. O seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. E sua concubina estava à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse, levanta-te, vamos. Mas não teve resposta. Então ele a pôs sobre o jumento, saiu dali e foi para casa. Quando chegou em sua casa, pegou uma faca, cortou sua concubina em 12 pedaços, membro por membro, e os enviou por todo o território de Israel. E todos que viam aquilo diziam, até hoje nunca se fez nem se viu tal coisa, desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito. Refleti e pensai nisso. Digam o que fazer. Versículo 1, capítulo 20. Então, todos os israelitas, desde Dan até Berseba e Gileade, saíram e se reuniram como um só homem em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do Povo de Deus. Eram 400.000 homens da infantaria que usavam espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os israelitas haviam subido a Mispá. E os israelitas disseram, dizei-nos, por que se cometeu essa maldade? Então o levita, marido da mulher que havia sido morta, respondeu, cheguei com a minha concubina a Gibeá, que está situada em Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram me matar. E violentaram a minha concubina, de modo que ela morreu. Então peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, pois cometeram essa abominação e loucura em Israel. Ó israelitas, agora que estáis todos aqui, dai a vossa palavra e o vosso parecer. Então todo o povo se levantou como um só homem e disse, nenhum de vós voltará para a sua tenda e nenhum de nós voltará para casa. Mas faremos isto a Gibeá. Subiremos contra ela, separando-nos por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, de todas as tribos de Israel para trazerem provisão ao exército, a fim de que consiga chegar a Gibeá em Benjamim. Assim lhe retribuiremos por essa loucura que fez em Israel. Assim todos os homens de Israel se ajuntaram contra a cidade, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem, que dizeis dessa maldade que se fez entre vós? Agora entregai-nos esses homens depravados que estão em Gibeá, para que o matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz dos seus irmãos, os israelitas. Ao contrário, reuniram-se em Gibeá, vindo de 2 cidades, e saíram para guerrear contra os israelitas. Naquele dia foram contados 26.000 homens benjamitas, vindos das suas cidades, que usavam espada, além de moradores de Gibeá, dos quais contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo haviam 700 homens canhotos, especialmente escolhidos, que podiam atirar com uma funda, uma pedra, num fio de cabelo sem errar. Foram contados entre os israelitas 400.000 homens que usavam espadas, sem incluir os de Benjamim, todos homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando, quem de nós guerreará contra Benjamim? E o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Os israelitas e acompanharam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram a guerrear contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá.
Então os benjamitas saíram de Gibeá e mataram naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas o exército, isto é, os homens de Israel, se reanimou e tornou a ocupar as mesmas posições do dia anterior. Os israelitas subiram, choraram diante do Senhor até a tarde e lhe perguntaram: devemos guerrear novamente contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor disse: atacai-os. No dia seguinte, os israelitas avançaram contra os benjamitas. Os homens de Benjamim também saíram de Gibeá nesse mesmo dia para enfrentá-los e mataram mais 18.000 homens, todos que usavam espadas. Então todos os israelitas, o exército inteiro, subiram a Betel e ali se assentaram e choraram diante do Senhor. Naquele dia eles jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas ao Senhor. Os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali, e quem ministrava era Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. E perguntaram: sairemos novamente a guerrear contra os nossos irmãos benjamitas ou desistiremos? E o Senhor respondeu: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel preparou emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os israelitas atacaram os benjamitas, e como das outras vezes, tomaram posição de combate perto de Gibeá. Então os benjamitas saíram para enfrentá-los, foram atraídos para longe da cidade e começaram a ferir o exército como das outras vezes, matando em torno de 30 homens de Israel nas estradas. Uma que sobe para Betel e outra para Gibeá, pelo campo. E os benjamitas diziam: nós os estamos derrotando como antes. Mas os israelitas diziam: vamos fugir e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição em Baltamar. E os homens da emboscada de Israel atacaram do seu lugar, a oeste de Gibeá. 10.000 homens de todo Israel atacaram Gibeá e a batalha tornou-se sangrenta. Entretanto, os homens de Gibeá não sabiam que a desgraça estava por cair sobre eles. Então o Senhor derrotou Benjamim diante dos israelitas, que mataram 25.100 homens de Benjamim naquele dia, de todos que usavam espada. Assim os benjamitas viram que estavam derrotados. Os homens de Israel haviam cedido terreno aos benjamitas, pois confiavam na emboscada que haviam preparado contra Gibeá. Os homens da emboscada avançaram repentinamente contra Gibeá, se espalharam e mataram toda a cidade a fio de espada. Os homens de Israel haviam combinado um sinal com os homens da emboscada, uma grande nuvem de fumaça que estes fariam subir da cidade. Os homens de Israel se viraram duramente à luta quando Benjamim já havia começado a atacá-los, tendo matado em torno de 30 deles. Por isso diziam: certamente os estamos derrotando, como na primeira batalha. Mas quando o sinal, a coluna de fumaça, começou a levantar-se da cidade, os benjamitas olharam para trás e viram que uma fumaça da cidade subia do céu. Então os homens de Israel se viraram contra os benjamitas, e estes se apavoraram, pois viram que a desgraça cairia sobre eles. Assim, viraram as costas aos homens de Israel e fugiram para o caminho do deserto. Mas a batalha os alcançou, e os homens que saíram das cidades os mataram no meio deles. Eles cercaram os benjamitas e os perseguiram, alcançando-os facilmente nas proximidades a leste de Gibeá. Assim morreram 18.000 homens de Benjamim, todos homens valentes. Então os que restaram viraram as costas e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimom. Mas os israelitas ainda mataram 5.000 deles na estrada. Perseguiram-nos até perto de Gidom e mataram mais 2.000. No total, os homens de Benjamim que caíram naquele dia foram 25.000, todos que usavam espada, todos homens valentes. Mas 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, e ficaram ali 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os benjamitas e mataram a fio de espada tudo que encontraram, tanto homens da cidade como animais, e atearam fogo a todas as cidades por onde passaram. Verso 1 do capítulo 21. Os homens de Israel haviam feito o seguinte juramento em Mispá: nenhum de nós dará a filha como mulher a um benjamita. Então o povo foi para Betel e ficou ali, sentado diante de Deus até a tarde. E todos levantaram a voz e choraram amargamente, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Porque hoje falta uma tribo em Israel. No dia seguinte, se levantou o povo de manhã cedo, edificou um altar ali e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas.
Então os israelitas perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não subiu à assembleia diante do Senhor? Pois haviam feito um juramento solene de que certamente seria morto quem não subisse em Mispá. Os israelitas tiveram pena dos seus irmãos benjamitas e disseram: hoje foi eliminada uma tribo de Israel. Como poderemos conseguir mulheres para os que restaram entre eles, visto que juramos pelo Senhor que não lhes daríamos nenhuma das nossas filhas como mulher? Então disseram: quem entre as tribos de Israel não subir ao Senhor em Mispá? E souberam que ninguém de Jabes de Gileade havia ido ao acampamento para a assembleia. Quando contaram ao povo, perceberam que nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou: ide e matai a fio de espada os habitantes de Jabes de Gileade, incluindo mulheres e crianças. Mas devereis fazer assim: matareis todos os homens e também toda mulher que já tiver conhecido algum homem intimamente. E encontraram entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam conhecido um homem intimamente, e as levaram ao acampamento em Siló, em Canaã. Verso 13. Então a comunidade toda enviou mensageiros aos benjamitas, que estavam na rocha de Rimom, e lhes ofereceram a paz. Então os benjamitas voltaram, e os israelitas lhe deram as mulheres de Jabes de Gileade, que haviam sido poupadas. Entretanto, ainda não haviam mulheres suficientes. E o povo sentiu pena de Benjamim, pois o Senhor havia aberto uma rocha entre as tribos de Israel. Então os anciãos da comunidade disseram: como poderemos conseguir mulheres para os que restaram, visto que as mulheres de Benjamim foram mortas? E disseram mais: é preciso que sobrevivam herdeiros de Benjamim, para que não sejam eliminada uma tribo de Israel. Mas não podemos lhe dar nossas filhas como mulheres, pois os israelitas haviam feito o seguinte juramento: maldito seja todo aquele que der uma mulher ao benjamita. E prosseguiram: todo ano se realiza uma festa ao Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que sobe de Betel para Siquém. Verso 20. Então eles ordenaram aos benjamitas: ide, escondei-vos nas vinhas, e ficai atentos. Quando as moças de Siló saírem para dançar em rodas, cada um sairá e raptará uma mulher das moças de Siló. Depois ireis para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar a nós, nós diremos: tende piedade deles, pois não tomamos mulheres para todos eles na guerra. E não sois culpados, pois não lhe destes vossas filhas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um tomou para si uma mulher, raptando-a entre as que estavam dançando. Depois voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e se estabeleceram nelas. Nessa época, os israelitas saíram dali e cada um voltou para a sua tribo e para a sua família. Assim cada um voltou para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém, irmãos? Leitura extensa, mas necessária para a compreensão do texto. Fecha os teus olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, peço a tua bênção, Senhor, nessa noite. Que o Senhor fale através, Senhor, desse teu servo. Que não seja a sua voz, a voz do servo, Pai, mas a tua, Senhor, a falar aos nossos corações, num texto que é complexo e talvez difícil para a compreensão, mas que através da tua iluminação, Senhor, compreendamos a tua mensagem rica, poderosa, mensagem de transformação que existe, Deus, nesses 3 últimos capítulos do livro de Juízes. Te pedimos assim, fica conosco, e que o Senhor repreenda, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de dispersão, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar, ó Deus, a nossa atenção, que é parte do nosso culto ao Senhor. Pedimos-te assim e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Que maratona, né? Ler 3 capítulos. Preciso até tomar água aí. Os irmãos conheciam esse texto? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou um lugar? É fácil de entender. A maioria aqui é velhinho, como eu. Você lembra daquele filme que se chamava Mad Max? Quantos já assistiram Mad Max aí? Teve alguém que nunca viu Mad Max? É sério? Que a Tina Turner estava lá? Não acredito.
Esse filme Mad Max fala de um período em que a sociedade, tal qual a gente conhece, foi arruinada. As leis já não existiam mais, não havia autoridade, não havia poder, não havia nada, estava uma grande bagunça. E eu queria dizer a você algo, você já imaginou um lugar onde você pode fazer absolutamente qualquer coisa que lhe vier à cabeça? Não é a Terra do Nunca, do Peter Pan. Mas um lugar onde você, o que der na tua telha, você faz. Ah, pastor, eu estou com vontade de ir lá e roubar uma geladeira. Eu vou lá e vou roubar uma geladeira. Agora eu estou com vontade de ir lá e passar a perna numa velhinha que está atravessando a rua. Não vou ajudar ela, não, vou dar uma bica nela lá e tal. Você já pensou no lugar onde todas as coisas são livres para serem feitas? Você já imaginou esse lugar? Ao contrário do que muita gente pensa, o mundo sem autoridade, o mundo sem um domínio, sem um governo, sem lei, sem regimento, ele não é um lugar de paz, de liberdade, como as pessoas às vezes pensam. Mas o mundo sem o governo, ele é caos. O homem sem domínio, ele entra no caos. Caos, caos, terror. E o que nós vemos aqui no capítulo 19 do livro de Juízes é exatamente esse momento em que todas as coisas eram possíveis. Não tinha regra, não tinha lei, não tinha determinação, não tinha autoridade para fazer valer uma lei que era existente. Se você quisesse descumprir a lei do Senhor, descumpri. Não estou a fim de guardar o sábado hoje, não. Não guardo. Estou a fim de comer uma bisquinha de porco. Você sabia que judeu não pode comer carne de porco, por exemplo. Mas eu estou com vontade de comer uma linguiça. Vai lá e come uma linguicinha, um bacon. Como é que chama? Medalhão, aquele pedacinho de frango com bacon em volta. Estou com vontade de comer isso aí. Come. Eu estou com vontade de pegar um spray e sair pichando as paredes de todo mundo aí. Vai. Era exatamente assim o período em que nós lemos os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Juízes. Não havia poder, não havia autoridade sobre o povo de Israel. Existem 4 citações no livro de Juízes dizendo que não havia rei sobre Israel. No capítulo 19, o primeiro versículo começa dizendo: não havia rei sobre Israel. E se você prestou atenção, o último versículo do capítulo 21 diz: não havia rei sobre Israel. Os homens podiam fazer tudo o que lhe parecia bem por fazer. Então, o que desse na telha de alguém, eles poderiam fazer. Isso tornou o mundo um caos, um caos. É exatamente assim que se torna o homem quando ele não tem um regimento para seguir. Então essas ideias liberais e essas coisas todas que às vezes acham que não tem que ter autoridade, que não tem que ter nada, Deus deixa bem claro, demonstrando em 3 capítulos, na verdade 5, de 17 e 18, 19, 20 e 21, são duas histórias, 2 capítulos primeira história e 3 capítulos da segunda história, demonstrando a decadência do homem pela falta de governo. O homem sem governo, ele entra no caos, ele não tem condições de julgamento, ele não tem capacidade. E aí acontece a história que nós lemos. Para que você entenda bem o que eu quero dizer. O livro de Juízes, ele tem um propósito. É exatamente mostrar para mim e para você o que acontece na vida das pessoas que não têm Deus. E olha aqui para mim. Ele não está falando de gente do mundo bonitão. Ele não está falando, essas pessoas que não têm Deus, os que frequentam o banco, os que são espírita. Não! O capítulo 19 começa uma história sobre um levita. Quem é um levita, senão um sacerdote na casa do Senhor? Ou seja, alguém que conhece a Bíblia, a Torá no caso dele, né? Conhece a palavra de Deus,
Conhece a história do povo de Israel até a sua chegada, porque Josué era recente naquela altura. Ele conhece todas as coisas e Deus está mostrando para mim e para você o que acontece na tua vida e na minha vida se não houver o reconhecimento do governo de Deus na nossa vida. Então, se você acha que a tua vida é para ser vivida de qualquer maneira, você vai entrar nessa situação de Juízes capítulo 19. Se você acha que você tem que respeitar parcialmente aquilo que a Bíblia diz acerca de regra de conduta, regra de fé e de prática religiosa, não de religiosidade, mas de prática religiosa, a tua vida entra no caos, irmão. É por isso que não existe desigrejado. Esse negócio de desigrejado é uma das maiores mentiras do diabo, irmão. E as pessoas estão por aí atacando a igreja, a instituição chamada igreja, para se defender, para dizer que a igreja é arcaica. Não é arcaica a igreja, meu irmão. A igreja precisa de reforma, como tudo, você e eu precisamos, a igreja, a instituição também precisa. Mas sejamos nós os agentes da mudança, e não aqueles que vão sair por aí, porque se você sai por aí, você está vivendo sem governo. Não, pastor, eu oro todo dia, como eu já ouvi de muitos desigrejados. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu isso, aquilo. O que é que você tem feito em comunhão com o seu irmão? Eu pergunto para quem é desigrejado. E sabe o que eles me respondem? Coça a orelha, isso e aquilo. Então, para quem conhece o Evangelho na sua totalidade, sabe que não existe prática de cristianismo sem uma pessoa do lado, para que você sirva a ela. Ora, quando o livro de Atos fala que vós, Jesus dizendo aos seus discípulos, agora apóstolos, né? Vós sereis minhas testemunhas, até os confins do mundo. O que ele está dizendo ali? Vocês são os meus mártires. Vocês vão sofrer as dores do Evangelho, para mostrar a eles o amor de Deus. E essa missão é minha e é sua, irmão. Tem gente que se esquece dessas coisas. Então não existe mundo ou governo, ou vida, aliás, sem o governo de Deus. Acontece que o povo de Israel acabou de ganhar uma terra, você sabe ali, a terra prometida. Eles entraram ali com Josué. E o que eles deviam fazer, irmão? Eles deviam dominar a terra, purificar a terra, tirar toda aquela história do paganismo e implementar o culto e a adoração ao Senhor. Mas quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Eles gostaram mais dos cananeus e das cananeias, né? Era muito mais legal. E aí eles se desviaram do caminho. O livro de Juízes começa com uma situação em que eles estão ali decidindo qual tribo vai lutar contra o inimigo, os cananeus. E termina dizendo que não havia rei sobre Israel e todos podiam fazer o que lhe parecesse bem ou lhe parecesse certo aos teus olhos. Sabe aquele tobogã de um playground? Aquele mais alto que você já viu? Aquele que dá medo? O povo de Deus estava lá e começou a fazer até lá embaixo. O capítulo 21 é a gota d'água, é o limite, é o fundo do poço que o povo de Israel chegou. E tudo começa assim. Um levita toma para si uma concubina. Você sabe o que é uma concubina, irmão? Sabe? É uma amante. Concubina é uma amante. No Antigo Testamento a gente vê o poligamismo acontecendo, mas não por aprovação de Deus. Era uma prática que se tinha, que Deus reprovava, mas algumas pessoas ainda se mantinham tendo concubinas. Então, um levita, aquele que deveria dar o exemplo, porque era um sacerdote na casa do Senhor, presta atenção, acompanhe, para você não se perder que a história é longa. Ele toma para si uma concubina. Então já começou errado daí. Ele não devia ter uma amante, mas ele tinha. Tomou para si uma concubina. E essa concubina, irmão, ela foi infiel. A Bíblia diz que ela traiu o levita. E quando ela traiu, ela resolveu ir embora. E ela partiu da casa dela. 4 meses depois que ela foi embora, o levita resolveu ir atrás dela. Então perceba que amor que ele tinha por ela. Porque só foi atrás 4 meses depois.
Mais ou menos assim, você brigou com teu marido e resolveu ir para casa da tua mãe. 4 meses depois, teu marido resolveu te ligar. Eu falei, e aí, onde você está? 4 meses se passaram. E aí ele vai atrás dela para trazê-la de volta para casa. E quando ele vai, ele sai, ele é um irmão que mora lá nas terras de Efraim, e ele vai até Belém para ir atrás dessa concubina, ele vai atrás dela, ele viaja para chegar até lá. E quando ele chega até lá, a Bíblia diz que o sogro dele, o pai dessa concubina, se alegrou quando o viu. E disse para ele, falou, aê, você chegou, vem cá, entra aí, vamos comer, vamos beber, se alegre, que festa você chegou. E a Bíblia diz que ele passou 5 dias lá. 3 dias se passaram, no quarto ele quis ir embora, o sogro, não vai embora não, fica aí, irmão, fica aí, rapaz, come e bebe mais um pouquinho, vai, fica aí, ficou mais um dia. No 5º dia, quando ele quis ir embora, não, fica aí, ele foi aquela enrolação por 5 dias, até que ele resolveu ir embora. Meu irmão, tudo totalmente errado. Primeiro, o levita não devia ter uma concubina. Não devia. Nenhum de nós deve ter uma amante ou um amante. Nenhum de nós. Mas aquele levita quis para si uma pessoa para satisfazer os seus desejos. Ele não a amava, mas ele queria ter mais uma opção de sexo. Então ele tomou para si uma concubina. Essa concubina, ele está se aproveitando dela. Essa concubina, por sua vez, também queria alguém para protegê-la. E enquanto era útil aquele levita para ela, ela estava ali. Mas de repente, quando não pareceu mais útil, ela foi embora, foi para a casa do pai, sumiu. Então ela também estava ali se aproveitando do levita. Porque ele está me dando de comer, está cuidando de mim aqui, está me dando bolsa da Guess, está me dando todas as coisas que eu quero e tudo mais. Agora, quando ele cortou o cartão de crédito dela, ó, foi para a casa do pai. E aí o pai, quando vê ele chegando, irmão, faz uma grande festa. Primeiro, já é meio difícil o sogro fazer festa quando o genro vai em casa, né? Mas ele fez uma festa que durou 5 dias, ele insistiu. E quando alguém insiste muito, alguma coisa está errada, não está? Ele não quer que você vá embora de jeito nenhum, ele fica lá, não, fica aqui, meu irmão. Não, fica aqui, não, tá tarde, come, não, agora dorme, vocês vão de madrugada, chega de madrugada, não, toma um café. E ele ficou enrolando por 5 dias. Meu irmão, um se aproveitou da outra para ter satisfação dos seus desejos. A outra se aproveitou desse um para benefício próprio, e quando não precisou mais ou quando não deu mais, ela partiu, porque ela foi infiel. Nenhum dos dois se amavam aí na relação. E o pai da moça, quando vê o genro chegando, não se alegra por ver finalmente ele voltou. Não, irmão. Mas ele está ali preocupado com 2 coisas. Primeiro, é o nome da família. Porque você deve conhecer a lei de Israel para aquela mulher que fosse infiel. Era morte. E morte por apedrejamento. Pega em adultério. Então ele estava ali preocupado. Que desgraça vai ser na minha casa se eu tiver uma filha que fosse morta por apedrejamento? Não. Então ele abraça aquele genro com tanto e tudo mais. E segundo, para que o levita não fizesse essa ação de executá-la. Ele estava preocupado de que ele fosse a matar. Pelo nome da família e talvez pela filha. Para que isso não acontecesse. Então perceba, meu irmão, que está tudo, absolutamente tudo errado nessa história. Uma concubina que não deveria existir, uma mulher que não ama o seu marido e não tem fidelidade ao seu marido, mas que o trai e usurpa dele até onde lhe faz sentido, depois ela vaza. E um pai que não está interessado se a filha está bem com o marido ou não, ele não quer saber se o relacionamento dos dois estão bons. Ele quer saber o seguinte, o nome da minha família, vai para a lama ou não vai? Talvez os dias de hoje não sejam tão diferentes assim. A gente pensa, nossa, que coisa, que absurdo. Note o seguinte, em nenhum momento, nesses 3 capítulos, a Bíblia cita o nome desse levita. O nome dele não aparece. O nome da moça, tampouco, nem do pai. Há um pastor, Tim Keller, que ele diz o seguinte, que muito provavelmente os nomes não foram citados, porque nos capítulos 17 e 18 há uma outra história com outro levita, mas que o nome é citado. O desse aqui, o nome não é citado. Sabe por quê? Muito provavelmente isso era tão comum, mas tão comum naquela época,
que, irmão, não precisa citar o nome. É só mais um dentre tantos casos que aconteciam em Israel. Israel estava perdido. E aí esses 3 fazem uma grande festa por 5 dias, comem, bebem, estão ali tentando, se entreter e se divertir. E aí o homem insiste, agora eu vou embora para minha casa. Mas antes eu vou passar no santuário em Siló. E aí o pai diz, não, fica. E ele não quer mais saber do sogro, ele fala, sai fora, vou embora. E ele segue viagem. Note. Ele começa a andar. Aí o servo dele diz, vamos parar aqui em Jerusalém. Na época era chamada de Jebus, porque os jebuseus habitavam naquele lugar. Vamos parar aqui em Jebus, ou Jerusalém. E aí o levita disse para ele, não, nós não vamos parar aqui. Nós vamos continuar andando até Gibeá, porque eu vou parar num lugar onde tem israelita. Porque Gibeá era habitado por benjamitas, e benjamita é uma das tribos de Israel. Assim como ele era efraimita, os efraimitas, benjamitas, os de Judá, são todos da mesma nação, do mesmo povo. Então, quando você viaja, o que é mais fácil ficar? Na casa de um desconhecido ou na casa de um parente seu? Na casa de um familiar. Então ele diz, não, nós não vamos para Jebus, não, nós vamos parar em Gibeá. E essa foi uma escolha fatal para ele, fatal. E eles continuam andando. A Bíblia diz que começa a escurecer, se faz noite. E essa noite, meu irmão, não é só uma noite de o sol se foi, não. Mas a escuridão, as trevas pairaram sobre a face de Israel naquela noite. Essa noite maculou o povo de Israel, que foi lembrado por séculos a fio. De tão drástica, de tão bárbara que foi essa noite. E aí esse homem chega finalmente em Gibeá, está ele, um servo e a sua concubina, mais o jumentinho, mais os cachorros, papagaios, todo mundo que estava viajando, ele estava indo lá no comboio. E aí finalmente ele chega em Gibeá, é uma cidade. E quando ele chega lá, ele senta no meio da praça lá, e ninguém vem falar com ele. Ninguém vem acolher. Se você também se lembra da história e da lei, havia uma determinação mosaica de que todas as pessoas, israelitas ou estrangeiros, fossem acolhidos. Então, se aqui fosse uma cidade e chegasse um estrangeiro, alguém daqui de nós deveria acolher essa pessoa em casa. Quem não importa, mas alguém. E não é acolher, dorme aí no canto, não. É literalmente ser hospitaleiro, é receber, é dar de comer, é limpar os seus pés, é tirar a poeira, trocar a sandália e dar toda a atenção que aquela pessoa precisa até ela dormir. É ser hospitaleira. E aquele homem chega na cidade de Gibeá e nada acontece. Primeiro sinal amarelo para aquele doidão. Ou ninguém veio falar com ele. Ninguém. E aí começa a ficar tarde, aí vem o senhor, que está voltando do seu trabalho, e aí ele chega. Quando ele chega do seu trabalho, ele vê os 3 ali sentados na praça e fala, opa, tem alguma coisa estranha ali, deixa eu ir lá. E ele vai preocupado. E quando ele chega ali para falar com aqueles 3, ele olha para eles e diz, vocês estão vindo de onde? Ele tenta ser simpático, né? Vocês estão indo para onde? E aí ele explica. Eu estou vindo aqui de Belém, estou indo para Efraim. Aí ele diz, eu sou de lá também, das montanhas de Efraim. Nós somos amigos então, de lá. Mas eu moro agora em Gibeá. Vamos, vocês vão ficar na minha casa. E aí eles dizem, não precisa se preocupar. Eu tenho tudo que eu preciso para dormir aqui na praça mesmo. Aquele senhor olha para eles e falou, meu irmão, eu vou dar tudo o que vocês precisam. Tudo, absolutamente tudo. Mas me faz um favor, não durmam na praça. Segundo sinal amarelo. No mínimo, você chega num lugar em que a lei diz que alguém tem que te receber e ninguém te recebe. Aí de repente aparece um senhor que não é daquela cidade, não é benjamita, é efraimita. É outra pessoa de outro lugar, mas que mora ali, chega para você e fala, vamos comigo, você não vai dormir aqui de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Você não vai dormir aqui. Ô irmão, tá parecendo aqueles filmes de Walking Dead, né? Aquelas coisas, tudo, cena de terror e tudo mais, né? O que está acontecendo ali? Era para, no mínimo, gerar uma estranheza no coração. Mas ele vai, então tá bom, então vamos lá. Vai ele, sua concubina, o servo, e vão todos para a casa desse senhor,
efraimita. E a Bíblia diz que enquanto eles estão lá, se deliciando de comer, beberam, lavaram os seus pés e tudo mais, de repente, eles escutam um grande barulho na porta. Batendo na porta de modo violento, como quem estivesse querendo arrombar aquela porta. A Bíblia diz que vadios daquela cidade, e quando a Bíblia usa vadio, o termo de vadio é perverso. E esse mesmo termo perverso, a mesma palavra, na sua forma, na sua escrita, no texto original, é o mesmo texto que é atribuído ao diabo, a Satanás. É essa perversidão que é usada nesse termo, nesse texto que nós estamos lendo aqui. Os vadios daquele lugar foram lá bater na porta. Pessoas perversas. E quando bateram naquela porta, eles fizeram um retrato muito semelhante a Gênesis capítulo 19, em que Ló recebeu 3 anjos na sua casa, e os homens de Sodoma foram até lá bater na porta e disseram: abre essa porta, porque nós queremos pegar esses anjos aí, ó. Nós vamos pegar todos esses anjos aí, nós vamos fazer sexo com esses anjos aí. A perversidade era tamanha em Sodoma que eles queriam ter relação sexual com os anjos. A mesma coisa acontece naquela noite em Gibeá. Aqueles homens dizem para o efraimita, aquele senhor efraimita: ô, tiozão, esse homem que está aí na tua casa, traz ele para fora que nós vamos pegar ele. Essa noite nós vamos pegar ele. Todo mundo vai fazer sexo com esse homem aí. E aí eles olham, o efraimita olha e responde, tem a mesma reação que Ló teve quando recebeu esse questionamento no capítulo 19 de Gênesis. Ele diz: não, pelo amor de Deus. Não façam essa perversidade, meus irmãos. E quando ele diz não façam essa perversidade, não é a perversidade de pegar e ter relação sexual, mas é duplamente de ter a relação sexual e uma relação homossexual, porque é homem querendo pegar homem, irmão. Isso é abominação. Aí aquele homem diz o seguinte: não façam isso, não façam isso, porque eles estão debaixo do meu teto. Essa era uma outra questão de obrigação, se você fosse de Israel. Se alguém está no teu teto, é teu dever proteger. Então ele falou: não, de jeito nenhum, não vai pegar não. Ó, tô aqui minha filha que é virgem, pega, tá aqui a concubina desse homem, pega, faz o que vocês quiserem com elas. Mas os homens não quiseram não. A perversidade era tamanha, a poluição, a sedução do pecado era tamanha, a podridão, resultado e fruto do pecado e do sexo livre, era tamanha que eles disseram: eu não quero, eu quero o homem lá. Todos eles, a Bíblia não diz quantos eram, mas eles disseram: não queremos as mulheres, nós queremos aquele homem. E no versículo 22 em diante, a Bíblia diz que aquele levita, o levita, não pensou 2 vezes. Ele catou a sua concubina e jogou a porta fora, para salvar sua vida, para salvar sua pele, para salvar suas coisas. Ele jogou aquela mulher porta afora. O texto na tua Bíblia talvez esteja: ele mandou a concubina para fora. O mandou, no original em hebraico, implica a forma, a expressão, a maneira como está escrita, implica em força. A força. Ele não disse vai e ela foi. É como quem pega pelos cabelos mesmo e pega pela camisa e joga para fora. Ela foi lançada para fora, contra a sua vontade. E a Bíblia diz que algo terrível acontece naquela noite. Durante toda a madrugada, a noite inteirinha, aquela mulher foi abusada sexualmente por todos aqueles vadios. Um atrás do outro, e quantas vezes eu não sei, mas foi uma grande perversidade que aconteceu naquele lugar. Muito diferente dos dias de hoje, em que a gente vê as notícias de feminicídio, e que a gente vê a forma agressiva como os valentões, ou que se acham valentões, tratam as mulheres dos dias de hoje. E aí você pensa: não, pastor, mas eu não sou homem assim, não. Imagina, eu nunca peguei a mulher desse jeito, nunca estuprei uma mulher. Se você já forçou a sua esposa a ter uma relação sexual contra a vontade dela, eu estou te dizendo aqui, você estuprou a sua esposa. Mas, pastor, a Bíblia diz que o corpo dela me pertence. Se você fez contra a vontade dela, você estuprou a sua esposa.
o inverso é verdadeiro. Se você pegou a tua mulher pelo braço e deu um chacoalhão nela porque você estava nervoso, ou a tua mulher te pegou e te deu aquele chacoalhão porque você estava nervoso, você é igualzinho esse levita aqui. Se você tem usado palavras agressivas para tratar a sua esposa ou seu marido e tem dito de maneira grosseira que você é isso, você é aquilo, e usando palavras de baixo calão, você é igual a esse levita. Tão podre e tão poluído como esse levita que estava ali. Porque a gente olha para as coisas, meu irmão, e acha que talvez num filme do Netflix a gente veria uma cena dessa, mas por que Deus colocou um texto tão bárbaro, como foi a expressão que me foi usada pelo WhatsApp? Porque uma barbárie tão grande como essa está na minha Bíblia? Porque Deus colocou isso na Bíblia, irmão? Você ficou chocado ao saber que aquela mulher foi estuprada a noite inteira? Não acabou, não. Aquilo que era ruim ficou ainda pior. Depois de ter sido violentada a noite toda, a noite inteirinha, com todo o tipo de pensamentos e fantasias esdrúxulas que aconteceu naquele lugar, ao alvorecer, quando começou a amanhecer, aqueles homens deixaram aquela mulher, foram embora. Se satisfizeram, agora vamos embora. Chega, tá bom. A Bíblia diz que aquela mulher foi rastejando de volta até a casa do homem que hospedou o seu senhor. E ela já estava sem forças, moribunda. E ela se desmantelou ali mesmo e conseguiu colocar pelo menos a mão na soleira da porta. E de manhã, note a preocupação. De manhã pela manhã, logo de manhã, se levanta o levita, bonitão. Provavelmente foi lá, passou um Listerine na boca, né? Foi lá, escovou seu dentinho, comeu seus ovos com bacon, sem o bacon porque ele é judeu. Ele foi lá, tomou seu desjejum, fez tudo o que tinha que fazer, se vestiu, se aprontou e foi sair para ir embora. Porque ele tinha ido lá para buscar a mulher e estava indo embora para casa. E ele estava indo embora. Ele estava indo embora. Mas cadê a mulher? E quando ele abre a porta, quem que ele vê? A mulher. Largada no chão, provavelmente com as roupas todas rasgadas, sujas com o sêmen dos outros homens, provavelmente com sangue em algum lugar, porque foi violenta a maneira como ela foi tratada, e ela estava lá toda suja, imunda, largada, desprezada, ali. Mulher, eu quero te dizer uma coisa, casada ou solteira, presta atenção em quem você confiou teu coração, porque Deus tem olhado para você e tem visto cada um dos dias que você tem vivido. A brutalidade que muitas têm sofrido por tão somente serem mulheres. Por tão somente terem, às vezes, uma ideia de dar um palpite. Mas você já pensou nisso? E já vem um caminhão, meu irmão, um caminhão em cima da cabeça. Então eu digo a você, principalmente se você é solteira. Acho que não tem nenhuma solteira aqui não, né? Pelo que eu vejo aqui. Mas se você conhece, se você tem filha, se você tem prima, parente, avisa, irmão. Porque o teu coração, o coração dessa mulher, ela não é para ser aberto a qualquer um. Você não vai compartilhar do teu afeto com quem não merece. Porque é isso que acontece. Não, pastor, ela só quer se divertir. Essa concubina só quis se divertir também. E olha o fim que ela teve. O homem saiu, abriu a porta, viu aquela mulher ali, e com uma maneira muito sutil, educada, a Bíblia diz, vamos, levanta! Foi assim que ele tratou aquela mulher. Você notou um ponto de exclamação ao final da oração que ele diz? Levante-se, vamos! Tem um ponto de exclamação, que é para demonstrar a entonação da voz que aquele homem teve com aquela mulher. Ou a mulher foi abusada a noite inteira. Ela já não tinha mais forças. Porque ela tentou lutar contra aquele monte de homens agressivos e não conseguiu. Foi vencida e estava ali no chão. E aquele homem falou, vai, levanta daí, vamos embora. E a Bíblia diz que não houve resposta. Então ele pega aquela mulher como quem pega um saco de batata, bota em cima do seu jumento e vai embora. Como quem pega um saco de batata. Então note, meu irmão, ele não tinha amor, não tinha afeto, não tinha carinho, não tinha nada por aquela mulher. Absolutamente nada.
E quando ele chega finalmente na sua casa, a mulher estava morta. Agora não se sabe, a Bíblia não deixa claro, se ela morreu pelos maus tratos dos vadios ou se pelos maus tratos do marido, ao jogá-la de qualquer maneira em cima do jumento e seguir em frente. Cuidado, mulheres, cuidado. E ele saiu andando, chegou em casa. Quando chegou em casa, a mulher estava morta. Olha que servo de Deus. Nem para dar um funeral apropriado para a mulher. O que ele pensa? Baixa nele ali o Jack Estripador, irmão. Ele arranca uma peixeira e corta aquela mulher em 12 pedaços. Membro por membro, diz a palavra. Ele corta a mulher em 12 pedaços. Ele fatia a mulher. Você já viu o crime passional em que, ao final, depois da agressão e tudo mais, alguém mata a pessoa e para esconder o corpo, eles esquartejam o corpo, botam em mala, joga na estrada, joga não sei o quê. O levita fez exatamente a mesma coisa. Meu irmão, é um levita. E aí ele manda um pedaço para Efraim, ele manda um pedaço para Judá, ele manda outro pedaço para Jabes de Gileade. Para cada uma das 12 tribos, inclusive para Benjamim, ele manda um pedaço da mulher. Se você se lembrar da história bíblica, em 1 Samuel capítulo 11, você vai ver que Saul fez a mesma coisa. Só que Saul matou um boi. E esquartejou o boi e mandou os pedaços para juntar o povo em Mispá. Um boi. Esse pegou a mulher. Não deu nem o funeral adequado. Note, meu irmão, a perversidade, a corrupção na cabeça das pessoas. O capítulo 19 inteirinho, que nós acabamos de falar sobre ele, fala da corrupção do povo. O grau de corrupção. O capítulo 20 vai falar sobre o castigo do povo por causa dessa corrupção. E o capítulo 21 vai falar, meu irmão, da confusão que se gera em Israel depois de tudo isso. E depois de mandar os pedaços cada um para um canto. E não, isso não é um filme de terror, viu, meu irmão? É uma história que está aí na tua Bíblia. Depois leia com atenção. Deus deixou lá de propósito. Você se chocou com um homem deixar a mulher ter sido estuprada a noite inteira por vários homens e depois esquartejar o corpo dela? Deus queria chocar a tua vida. Por isso ele deixou esse texto aqui. É para chocar mesmo. Deus do céu, que terrível. E aí os homens se ajuntam em Mispá. Israel tinha uma regra. Se alguém tivesse um problema, ele acionaria todas as tribos e todos se encontrariam em Mispá, no lugar onde todos se reuniriam para discutir como iam tratar aquela situação. E todos, menos os benjamitas e os de Jabes e Gileade, apareceram. Todos. A Bíblia diz que 400.000 homens armados com espada foram lá. E aí chegaram lá os israelitas e disseram: e aí, minha gente, o que vai acontecer aqui? O que aconteceu, aliás? E aí vai o levita. O levita vira para eles e diz: meus amigos, os versículos de 4 a 7 do capítulo 20. Eu vou dizer o que aconteceu. Nunca houve na história de Israel uma noite tão terrível como essa. E ele diz: parem, pensem, reflitam. Quando na história de Israel aconteceu algo tão terrível como o que aconteceu conosco nessa noite? E esta fala desse levita ecoa até os dias de hoje para que a gente faça o mesmo. Parar e refletir o que vem acontecendo na vida de todos nós. Na história da igreja, na igreja como a gente a conhece nos dias de hoje. E aí ele diz para aquelas pessoas: olha, eu vou dizer o que aconteceu. 400.000 homens presentes, os líderes de cada tribo ali, e ele começa a dizer. Ele conta que ele foi buscar a sua concubina, chegou até Gibeá, e quando chegou lá ele diz que toda a cidade de Gibeá vai contra ele. Abra comigo o versículo 4 do capítulo 20, para que você compreenda a atitude covarde desse levita. Capítulo 20, versículo 4.
A Bíblia diz: então o levita, marido da mulher que havia sido morta, respondeu: cheguei com minha concubina em Gibeá, que está situada em Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite e cercaram a casa em que eu estava e tentaram me matar. Até aqui. 2 mentiras. Ele diz: os cidadãos de Gibeá. Não foi a cidade inteira, foram alguns vadios. Mas ele inflama a nação de Israel contra Gibeá, contra os benjamitas, contra todos. Ele inflama todos. E ele diz o seguinte: toda essa gente veio contra mim e tentaram me matar. 2 mentiras. Foram alguns, não foi a cidade toda, e eles não tentaram matar. Eles tentaram ter relação sexual. Nada a ver com isso. E aí ele continua dizendo: violentaram a minha concubina, de modo que ela morreu. O que ele deixou de dizer aqui? Ele disse: violentaram a minha concubina até que ela morresse. E eu cortei o pedacinho e mandei para você. Sabe o que ele esqueceu de dizer? Ele lançou aquela mulher para fora para ter aquele fim trágico. Ele só esqueceu de falar isso. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Os israelitas todos tomam um belo de um castigo. Sabe por quê? Eles ouviram um levita que não tinha crédito para falar. Eles deram ouvidos a um homem, meu irmão, que não tinha a mínima condição de ir lá e dizer alguma coisa. Mas eles olharam para ele e disseram: nossa, que infâmia foi essa? O que aconteceu? Então eles começam agora a buscar o Senhor, porque eles estavam certos de que eles deveriam ir contra Benjamim. E nós vamos agora intentar contra esse povo. Nota, meu irmão, o primeiro capítulo de Juízes, os 2 primeiros versículos de Juízes vão dizer para mim e para você o seguinte: que eles estavam ali tirando sorte para saber qual a tribo seria a primeira tribo a atacar os cananeus. E agora eles vão tirar sorte de novo, porque era a forma como eles entendiam que Deus falava, era por sorteio, tirar sorte era um sorteio. E eles estavam dizendo ali: quem é que vai atacar primeiro benjamita? Ei, peraí. Aqui é atacar o inimigo. Aqui é atacar a própria nação de Israel. Percebe, meu irmão? O mundo fez isso aqui, ó, a cabeça virou para baixo. Eu não estou mais usando a minha força bélica para defender a minha nação. Eu estou usando a minha força bélica para atacar a minha nação. E eles decidem que Judá é a primeira. E avançam com 400 mil homens contra uma população de 26.100 homens, que são os benjamitas. A Bíblia diz que no primeiro dia, o troço deu tudo errado e 22 mil homens dos israelitas morreram naquele dia. No primeiro dia eles estavam tão cheios de si, que só estavam lá: e aí, quem vai, quem vai, quem vai? No segundo dia, porque 22 mil morreram e eles não conseguiram dar o castigo que eles queriam dar, o castigo nos benjamitas, eles começam agora: vou clamar ao Senhor, peraí, que o negócio está meio esquisito, mas vamos de novo. E quando eles vão de novo, a Bíblia diz que 18 mil homens dos israelitas morreram, e eram todos homens valentes, bravos guerreiros, que morreram ali. Ou seja, 40 mil homens, 10% dos homens que vieram para defender essa causa que não era uma causa digna de crédito, morreram. 40 mil homens morreram, meu irmão. Porque um levita tomou para si uma concubina que já começou errado e gerou toda essa situação. 40 mil homens morreram. Muito bem. Aí chega para o terceiro dia, eles: e agora, minha gente? Nós já perdemos 40 mil homens, agora o negócio está feio. A Bíblia diz que eles começam a chorar, a clamar ao Senhor, a colocar o seu rosto em terra, a jogar cinzas e pó sobre a cabeça, e começam a buscar o Senhor e dizer: meu Deus, e pela primeira vez Deus se manifesta dizendo: pode atacar, porque agora vocês vão vencer. Sabe, meu irmão, as pessoas talvez estejam perguntando: mas onde é que está Deus em tudo isso aí? Deixou a mulher ser abusada a noite inteira. Deixou a mulher ser maltratada, ser levada em cima de um jumento, naquelas condições, moribunda, morreu no caminho, e depois foi esquartejada.
para alguém que se diz filho de Deus. E não para por aí, deixou que uma nação voltasse contra si mesmo. Isso é genocídio. Onde é que está Deus nessa história toda? Eu vou te dizer onde está Deus nessa história toda. Deus está no controle. Aí alguém pode pensar, o senhor está de brincadeira? Não estou não. Você esqueceu o que diz o primeiro capítulo de Romanos? Coloca aqui para mim, Gabriel. Romanos 1, verso 24. Sabe o que acontece, meu irmão? Deus diz algo para todos nós, que é muito sério, e que muita gente negligencia. Muitas pessoas acham que as coisas da parte de Deus, como Deus emana amor, como Deus é misericordioso, acham que as coisas com Deus podem ser tratadas de qualquer maneira. E às vezes não adianta ser repreendido, porque parece que não acontece nada. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Romanos, capítulo 1. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais como a mulher, arderam em desejo sexual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa pelo seu erro. Versículo 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, grava isso, irmão, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que os praticam. Se você entendeu o que Romanos está dizendo para mim e para você, ele está dizendo o seguinte, que Deus fez isso aqui. Ó. Você quer viver sem o meu governo? Então vai. Fique à vontade. Você quer fazer as coisas que você acha que você tem que fazer? Fica à vontade, meu irmão. Depois não vem reclamar, porque nós vamos ver no capítulo 21 que os israelitas começaram dizendo, ó Deus, onde está o Senhor? Porque o Senhor deixou que tudo isso acontecesse, porque 40 mil homens morreram, meu irmão. Eles tiveram um banho de sangue em favor de uma causa que não era digna de crédito. E sabe por quê? Porque eles preferiram os deuses cananeus em vez do Senhor. Eles preferiram as práticas dos cananeus. A homossexualidade era comum entre os cananeus. Em vez deles irem lá e purificar aquele lugar, eles foram lá e se corromperam. Eram todos corruptos. Todos no seu coração. Do levita até aqueles vadios. Dos vadios até os benjamitas, até os efraimitas. Todo Israel estava comprometido na sua corrupção. Não havia um que se salvasse. Não havia um que estivesse certo ali. E foi um banho de sangue. Sabe por quê? Sabe onde está Deus ali, meu irmão? Está no controle. Primeiro dia, quem que vai atacar? É Judá. E aí, Senhor? Pode ir. Morre 22 mil. Gente do céu. No segundo dia, eu acho que tem alguma coisa errada aí, hein? Mas e aí, Deus? Pode ir? Vai. Eles foram lá, 18 mil morreram. E aí no terceiro dia eles começam a chorar, meu pai. Sabe o que é o pior? Eles acreditavam piamente que faziam justiça, indo contra Benjamim. Mas eles não estavam fazendo justiça, praticavam vingança. Vingança. Não estavam fazendo justiça.
E aí, meu irmão, finalmente alcançamos o capítulo 21. Depois desse castigo que Deus deu, e Deus permitiu, Deus entregou todos aqueles homens às suas paixões. Porque você se torna aquilo que você adora, meu irmão. Se você adora a Deus, em Deus você desenvolve a sua espiritualidade, você cresce. Mas se você está preso nas coisas desse mundo, se você gosta de fazer, Deus diz que não só fazem essas coisas, mas também aprovam aqueles que fazem. Quantos tentam se defender em vez de olhar para a Bíblia e se arrependerem? Mas tentam trazer alguma resposta. Não, pastor, mas eu sou assim porque eu aprendi assim, a minha família era assim, porque a minha esposa me força e tudo mais, ou o meu marido me... Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, não seja com o coração endurecido como foi aquele povo. A mancha que causou sobre Israel foi tamanha que em Oséias, nos capítulos 9, verso 9 e 10, verso 9, séculos depois, existe citação daquela noite, de tamanha perversidade que tomou conta sobre Israel. E aí eles olham para o céu e dizem: Deus, por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? E sabe qual é a resposta de Deus? Silêncio. Deus já havia falado demais. Deus já havia falado para eles voltarem. Se você acompanhar a história de Juízes, você vai ver lá Sansão na sua corrupção lá com Dalila. Você vai ver a história do povo de Deus. E eles não tinham rei. Não tinham rei. 4 vezes o livro de Juízes diz isso. Eles não havia rei sobre Israel. E não é rei um físico, um homem sentado num trono com o seu cajado ali, ou com o seu, como é que chama aquele troço lá? Que fica na mão do rei? O cetro. Não é um homem sentado no seu cajado com o cetro, não, meu irmão. Está falando que Israel não reconhecia a soberania de Deus sobre a sua nação. Abandonaram a Deus por 4 vezes. A terceira vez é citada no versículo 1 do capítulo 19. E a quarta é no último versículo do capítulo 21. Sabe, meu irmão? Os capítulos 18 e 19 do livro de Juízes falam sobre uma queda no aspecto religioso de Israel. Corrupção dentro e na forma de culto. E os capítulos 19, 20 e 21 falam da perversidade e a corrupção moral da nação de Israel. E você já viu uma moeda, não é? Existe um lado e o outro lado. A moralidade e a religiosidade são como lados de uma mesma moeda. Se você corrompeu um, você corrompe o outro. Um povo que não sabe cultuar a Deus, ou um povo que tem confusão no culto a Deus, é um povo que também vai viver de forma confusa, alucinada. Um povo maluco, que não tem lei, que não tem regra e que faz o que lhe parecer bem aos seus olhos. E acha que está sendo um super marido maltratando a sua esposa. Acha que está sendo uma super esposa, sendo rebelde, bocuda, linguaruda e uma série de coisas. Acha que está sendo um grande filho, afrontando os seus pais. Mesmo a Bíblia dizendo que você tem vida curta se assim fizer. Não importa. Está lá, achando que é o rei da cocada preta. Faces da mesma moeda. E depois deles clamarem ao Senhor dizendo: Deus, por quê? Deus não responde absolutamente nada. O silêncio ecoa. E como é doído o silêncio. Deixa eu lhe dar um conselho. Quando você fala com Deus e Deus não responde, faça nada. Se Deus não disser para que faça alguma coisa, faça nada. Não, porque eu que mando na minha vida, eu que vou fazer, vou jogar tudo para cima, vou chutar tudo aqui e que se dane todas as coisas e vou seguir a minha vida. Faça nada. Se Deus não falou, mesmo o silêncio de Deus, seja o teu silêncio também. Nas palavras e nas atitudes. Aquele povo não se contentou com o silêncio de Deus e acharam não fosse suficiente invadir os benjamitas e matar mais de 25 mil homens benjamitas, porque foi o que aconteceu na terceira tentativa. Eles mataram, Deus entregou literalmente os benjamitas na mão deles. 25 mil homens foram mortos. Não fosse suficiente esse banho de sangue,
Eles disseram, gente, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, faltou alguma tribo quando a gente reuniu todo mundo lá em Mispá? Faltou alguém? Aí tinha um lá, disse, olha, eu acho que faltou a turma de Jabes de Gileade aí. Veio alguém de Jabes de Gileade aí? Jabes. Não veio? Pronto, tá aí. O que a gente tem que fazer é isso. Porque havia uma regra que você era obrigado a ir se representar ou representar a sua tribo. E não tinha ninguém lá. Então, se não tinha ninguém, por determinação da lei, o que a gente tem que fazer? Vamos atacar aquele povo, vamos matar todo mundo também. E aí a gente vai fazer o seguinte, aí eles, mano, presta atenção, eles bolaram um plano mirabolante. Olha, é de chorar. Sabe o que eles fizeram? Olha aqui para mim. Eles falaram o seguinte, já que Jabes e Gileade não vieram, não veio ninguém de lá, nós vamos mandar 12 mil capanga para lá e nós vamos acabar com aquela raça daquela turma lá. Vamos acabar com todo mundo. E nós vamos pegar todas as mulheres virgens e nós vamos dar para os benjamitas. No coração deles, eles começaram a sentir uma dor, porque o choro e o pranto era como é que Deus permite quase exterminar uma tribo inteira. Quase que os benjamitas sumiram. E só não sumiram porque 600 homens conseguiram fugir. 600. Sobraram 600 homens da tribo de Benjamim. E aí o plano era, mata todo mundo de Jabes de Gileade, rapta as mulheres virgens de lá e a gente entrega para eles. Olha que plano abençoado. Irmão, tão não era de Deus esse plano, que quando eles executaram assim, eles voltaram com 400 mulheres. Haviam 600 homens. 400 mulheres, 600 homens, 200 homens ficaram. E agora? Estou sem mulher. E aí, meu irmão, o negócio é tão corrupto, tão insano, tão improvável de que se construa na mente algo assim, que eles disseram o seguinte, não, já tive uma outra ideia. Nós não vamos deixar esses irmãozinhos, benjamitas, que sofreram tudo que sofreram, na mão. Nós vamos lá em Siló, porque vai ter uma festa para o Senhor lá. E olha que coisa, a Bíblia diz que havia dança nessa festa. Talvez você não tenha estranhado. Em nenhuma das festas Deus ordena dança. Então aquela festa que estava acontecendo ali provavelmente era uma festa pagã. E ele diz, enquanto aquelas mulheres estiverem dançando, ele fala para os 200, chamaram os 200 homens, vocês 200 que estão sem mulher, vocês vão lá naquela festa, vocês vão invadir aquele lugar. Quando elas começarem a dançar, cada um cata a sua e sai correndo. Cata a mulher e sai correndo. Não um plano fantástico? Meu irmão, aquilo foi a gota d'água. Como pode? E ainda eles disseram para os benjamitas o seguinte, falou, irmão benjamita, é o seguinte. Quando o pai ou os irmãos dela vierem reclamar, a gente vai explicar. Porque eles não podem dar uma filha. Nós fizemos uma promessa. Deus pediu uma promessa? Não, mas eles fizeram. Disseram que nenhum deles daria uma mulher aos benjamitas, porque estavam todos revoltados com aquela história. Então eles podiam agora fazer alguma coisa? Não, porque eles não podiam, fizeram um voto. E se não cumprissem o voto, era maldição. E aí eles tiveram esse plano que foi mirabolante. Só que não. Invadiram a festa, 200 homens raptaram 200 mulheres e sumiram. Sumiram. Cada um foi para a sua herança, como diz a Bíblia, nos últimos versículos. Cada um foi para a sua terra. Irmão, e esse é o fim do livro de Juízes, dizendo que não havia rei sobre Israel e que cada um fazia o que bem entendia. 3 capítulos que narram uma história terrível, de caos, de situação extrema, de pecado, de luxúria, de destruição, porque as pessoas não reconheciam o governo de Deus. Nessa noite, eu gostaria muito que você refletisse, como disse aquele levita, reflitam, pensem. Porque nós, meu irmão, vivemos num mundo onde, hoje em dia, da mesma forma como Israel se tornou tão semelhante a Sodoma, nós, ditos evangélicos,
Olha para mim que eu estou falando com você, viu? Nós, ditos evangélicos, nós, toda a comunidade evangélica desse país, somos tão corruptos, como toda essa nação de Israel. E nós falamos desse mundo afora, esse Brasil que está tudo perdido e tudo mais, mas os crentes são piores, em muitas vezes, do que muitos que estão aí fora. Quando você começa a atender e aconselhar pessoas, você começa a ouvir cada história, meu irmão, dentro da igreja. Gente que diz que ama o Senhor, gente que diz que tem uma Bíblia e que lê, gente que diz que ora e que ouve a voz do Senhor. É cada situação, meu irmão, porque a igreja ela está tão corrupta quanto a sua nação. Você acha que o Brasil está perdido, que os políticos são corruptos, que isso, aquilo. Olha para a igreja, meu irmão, olha para a igreja. O que você ouve quando você liga a tua televisão num canal evangélico? O que você ouve? O que você ouve quando você bota na rádio? As pessoas estão interessadas em palavra de Deus? De jeito nenhum. Só se ouve falar em dinheiro, em ficar rico, em isso, aquilo, em alguém botar a mão em você e você ser curado, em você sentir um tremelique, em apaga a luz, acende a luz. Mas palavra de Deus, meu irmão, estão fugindo. E foge, como o diabo foge da cruz, como se diz por aí. Esse é o retrato triste da igreja brasileira. A igreja brasileira está sendo julgada pelo Senhor. E do mesmo jeito que Deus falou para aquela nação, vocês querem viver sem a minha presença? Sintam-se à vontade. Vocês querem fazer os desejos da tua carne, aí quer satisfazer todas essas vontades podres que tem dentro de você? Fica à vontade. Capítulo 1 de Romanos, Deus entregou cada um às suas próprias paixões. É por isso, meu irmão, que nós precisamos de libertação. É por isso que nós precisamos de cura, porque as nossas mulheres são tão sensuais, ou buscam a sensualidade da mesma forma que as mulheres que estão aí fora que não conhecem a Deus. Os homens fazem como aquele levita. Ou você acha que quando você pega uma foto de prostituição, olha para aquilo, satisfaz o teu desejo, joga aquilo fora, o que aquele homem fez com aquela mulher? É o que você que ouve ou assiste esse tipo de coisa faz. Porque agora é aquela mulher, joga fora, e qual que é a próxima? Não tem valor, não tem princípio moral. Esse é o retrato da igreja brasileira. É triste, meu irmão. E se nós, como Israel naquela época não percebeu o julgamento de Deus, se nós não percebermos que nós estamos sobre um juízo, e começarmos a orar pela nossa nação, começarmos a orar pela nossa comunidade chamada evangélica, e que deveria se parecer com o Senhor, se nós não começarmos a orar, nós não sairemos do juízo. As pessoas falam muito sobre avivamento, mas nem sabem o que é avivamento. Avivar e ser avivado não é se encher do Espírito e sair pulando por aí falando em línguas, meu irmão. Ser avivado é ser tratado após o teu arrependimento. Só existe avivamento quando há derramamento de arrependimento, meu irmão. Mas a igreja não está arrependida? Claro que não. Arrependida do quê? O que nós estamos fazendo de errado? Qual o problema de falar da bênção financeira dos outros? Meu irmão, se você se diz seguidor de Cristo, conheça o teu mestre. Eis que o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Eu vou ser o primeiro ou vou ser o segundo? Quem vai sentar do lado do Senhor no trono celeste? Os meus filhos são os últimos. O meu espírito é de servir. Eu não vim para ser servido. O Filho de Deus veio para servir. Mas a igreja não está interessada nessas coisas. Que mais é fazer ação social que nada? Isso é perda de tempo. Ih, esses mendigos estão aqui, ó, dali a pouco eles estão lá de novo. Deixa isso para lá. Eu já ouvi que essa obra era uma obra morta. Que em pouquíssimo tempo, e foi aqui, ó, exatamente aqui, eu estava sentado aqui, disseram para mim, essa obra é morta, não precisa incentivar isso, porque daqui a pouquinho, não vai dar muito tempo, as pessoas vão se cansar e vão acabar. Eu não sei quantos anos já se faz, o Douglas não se levantou aqui, mas há muitos anos, para a honra e glória do Senhor, essa igreja persevera em ajudar as pessoas que precisam de ajuda.
Pode levantar, diabo, com a sua voz para dizer que vai acabar, porque não vai, em nome de Jesus. Porque nesse lugar se prega a palavra de Deus. E todos os dias você vai ser confrontado aqui. Porque aqui não é lugar, não é playground de crente, não é para você se divertir, é para você receber da palavra de Deus. E Deus diz a mim e a você, nós estamos nesse lugar, não é para satisfazer os desejos da nossa carne, porque se assim fosse, nós seríamos como aqueles israelitas, ou como aqueles benjamitas, vadios, querendo satisfazer os desejos da sua carne. Deus diz a mim e a você todos os dias, mortifica a tua carne. Você quer ouvir a voz de Deus? Deus não fala comigo? Faz jejum, irmão. Mortifica a carne, põe ela no seu devido lugar e você vai começar a ter clareza e escutar a voz de Deus. Se nós não percebermos que todos nós, a igreja brasileira, está passando por um julgamento de Deus, olha, eu digo a você que há a possibilidade de sermos extintos. Extintos. A possibilidade. Quase 2 tribos foram extintas por causa de um levita, sem vergonha, que levantou todo mundo para dizer que ele foi atacado injustamente, sendo que ele foi tão corrupto e tão malfeitor como foram aqueles homens todos que fizeram tudo o que fizeram. Portanto, meu irmão, é por isso, é por essa razão que você e eu precisamos de Deus. Mas existem 2 coisas que eu gostaria de ressaltar aqui, e já parto para o encerramento. Capítulo 21, vai lá comigo. Juízes, capítulo 21. Verso 24. Perdão, verso 23. Capítulo 21, verso 23. A palavra do Senhor diz: E fizeram assim os benjamitas. Foram lá e raptaram, né, as mulheres. Cada um tomou para si uma mulher, raptando-a, levando a força, entre as que estavam dançando. Então está todo mundo errado, né? Não tinha dança na festa de Deus, não tinha nada. Um foi raptar, o outro estava dançando, o outro teve concubina, a concubina traiu o cara, o pai que não estava interessado. Está todo mundo, a nação inteira de Israel, meu irmão. Era uma bomba relógio aqui. E aqui é o fundo do poço. O fundo do poço. Depois voltaram à sua herança, rejeitaram as cidades e se estabeleceram nelas. Meu irmão, o que esse povo merecia era que acontecesse como aconteceu com Adão e Eva. Errou, pecou, perdeu a sua terra. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? O que Deus fez? Tirou eles do paraíso. Aqui, eles deveriam sofrer a mesma penalidade. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que cada um voltasse para a sua herança, ou seja, cada um voltou para a sua terra, recebida por herança. Até ali Deus cumpriu cada uma das promessas que haviam dito aos seus profetas, tinha dito a Moisés, um por um, tudo Deus cumpriu e cada um voltou para a sua terra. Isso quer dizer que o propósito de Deus não acabou. Apesar daquela perversidade toda, o propósito de Deus para aquela nação não tinha acabado. É por isso, meu irmão, que o propósito de Deus com esse lugar ainda não acabou. Tem muito de Deus a ser feito, a ser derramado, a ser construído. Essa é uma grande chamada para o próximo versículo que diz: nessa época, os israelitas saíram dali e cada um voltou para a sua tribo e para a sua família. Assim cada um voltou para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei, porque tudo isso aconteceu antes do trono de Davi e de Salomão. Tudo isso aconteceu antes. E depois de tudo isso, se estabeleceu, veio Saul, você conhece a história, se estabelece Davi e Salomão, foram bons reis. O que Juízes está dizendo para mim e para você é que esse período da história está se encerrando. Naquela época, porque haveria uma outra época que chegaria, em que haveria um rei sobre Israel. Só que não estava falando de um homem, mas do rei dos reis. Esse texto todo está apontando para Jesus, meu irmão.
Porque haveria de vir um rei a dominar e a governar toda a humanidade, todo o universo, tudo o que é criado, conhecido ou não conhecido pelos homens. Naquela época não havia rei em Israel, mas haveria de vir o rei justo e verdadeiro. E da mesma forma como tudo isso aconteceu com aquelas pessoas, conhecendo a Deus, antes da chegada do rei, a mim e a você, Deus trata da mesma maneira e nos chama para si. Deus olhou para você e olhou para mim e desejou você como filho. Você é tão corrupto quanto esses homens. Não fica chocado não, viu? Você faz a mesma coisa. Eu nunca estuprei ninguém, não. Você não fez do jeito dele. Mas eu nunca incitei as pessoas como aquele levita. Aquele levita não contou a parte dele e amplificou a dos outros. Ora, quem nunca fez isso para se safar de uma situação? Percebe, meu irmão? Nós somos tão corruptos quanto. E ele diz, naqueles dias não havia rei em Israel. Eu ouvi certa vez de um pastor, e isso marcou bastante, que este levita, para se salvar, ele pegou a sua concubina e jogou para ser humilhada, estuprada e depois ter o seu corpo todo dilacerado, partido. Agora Jesus, que é o Rei dos Reis, o rei da qual esse povo e esse texto aqui está sendo indicado para mim e para você, o que haveria de vir e veio. E o seu governo hoje é sobre a vida daqueles que entregaram a sua vida a Ele. Esse não foi como o levita que jogou aquela mulher para fora e partiu o seu corpo em pedaços, mas para se salvar. Jesus, para nos salvar, Ele partiu o seu corpo na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não foi jogado ou jogou as pessoas para que alguém fosse lá e fosse dilacerado. Mas Ele tomou para si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, meu irmão. Ele é a razão da nossa existência, o centro da nossa vida. E não existe vida. Preste atenção, não existe vida sem o governo de Deus. Se você acha, se você entrou aqui, nessa noite, com a vida, seguindo ela de qualquer jeito, achando que você vai e faz o que você quer, que você é o dono da sua verdade, que você pode, todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Isso termina em caos. Isso termina em choro e pranto diante de Deus, dizendo, por que Deus? Por que? Cadê o Senhor? E tudo mais. Filho de Deus se sujeita à vontade do seu Pai. Filho de Deus se sujeita à vontade do seu Rei, como servo e como servo. É por isso, meu irmão, que nós precisamos de libertação, de sermos curados dessa sujeira que o mundo nos oferece, dessa podridão toda que dia após dia é enfiada goela abaixo em todos nós, e a gente está tão anestesiado que a gente assiste coisas mais brutais do que isso em algum filme e aquilo é diversão para a gente. Nós estamos anestesiados e não conseguimos ver a podridão do pecado. Aí vem um dizendo, pastor, você está dizendo agora que crente tem que se isolar do mundo, não pode fazer nada, não pode ver nada. Meu irmão, se você quer lavar a tua mente com porcaria, depois não reclama com Deus, meu irmão. Você quer lavar a tua mente, a tua cabeça, enfiar um monte de porcaria dentro de si e acarretar e chamar para si entidades e demônios e uma série de coisas e viver num caos na tua vida, não reclame e não vá chorar para Deus. Por isso Deus diz a mim e a você, a palavra de Pedro lá em Pentecostes, arrependam-se. Arrependam-se. Nessa noite o que Deus fala para mim e para você, à luz desses 3 capítulos de Juízes, é que é noite de arrependimento. Todos os dias arrependam-se e muda a sua vida. Não é mudar parcialmente, não é fingir que agora você é crente, não é ter uma aparência de crente, não é ter uma etiquetinha aqui dizendo aqui, sou batista, sou da igreja batista. Não é nada disso, meu irmão, mas é se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo. Abandonar as velhas práticas, isso implica em dor, porque a tua carne quer aquilo lá, mas o Espírito está dizendo, não é isso. Você já não é mais desses. Abandona essas piadas e essas calúnias.
Não é para você esse tipo de brincadeirinha de chamar os outros de homossexual e de coisa assim, e de ficar fazendo dancinha, insinuando sexualidade ou homossexualidade. Não é para você e não é para mim, meu irmão. Nós somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo. A nossa vida tem que espelhar a graça e a glória de Deus, e não o que o mundo diz que tem que ser. Então, meu irmão, nessa noite, o que a Bíblia diz a mim e a você: arrependa-se. Arrependa-se. Pedro diz mais: arrependam-se e sejam batizados, porque aquelas pessoas não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus. Você e eu, a maioria que eu conheço aqui, já é batizado. Por isso eu digo a você e a mim, todos nós, arrependamos. Que haja arrependimento no nosso coração. Porque essas coisas, meu irmão, de uma vida parcial, gera o caos. Gera o caos. Depois você não entende algo, depois você vai reclamar de outra coisa. Por isso, nessa noite, se você se chocou com essa história, eu espero que você tenha se chocado, porque se não chocou, o negócio está feio, porque não é uma coisa comum. Deus deixou aquilo lá para mostrar para você o que acontece com um homem que não teme a Deus. O que acontece com um homem que não obedece os seus mandamentos, não obedece os seus preceitos. É caos, vive no caos. E nessa noite, não tem evangelho aspirina, meu irmão. Não tem evangelho de passar a mãozinha na cabeça. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. E aqueles que são de Cristo, nessa noite, em nome de Jesus, que haja arrependimento para desprender-se dessas coisas malignas desse mundo. Porque quando houver arrependimento, aí vem o avivamento. E Deus enche, transborda do seu espírito e traz o renovo, traz nova visão, sonhos. Meu irmão, é algo tremendo da parte de Deus. Mas Deus não vai fazer isso nesse estado pecaminoso, não. Arrependa-se. Fique de pé em nome de Jesus.